Oi, gente! Bom, esse nosso vídeo é sobre o Barroco, próximo movimento literário que vocês vão estudar. Eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico, bem rápido, que o que mais vai interessar pra gente não é o contexto histórico nesse momento, mas as características. Então, o Barroco ele acontece aí entre o século XVII e o século XVIII, sob a influência ainda da Contra-Reforma da Igreja Católica. Então, se lá no Renascimento a gente vive a Reforma, nesse momento a gente está vivendo o clima da Contra-Reforma. Então, o homem do Barroco está perdido entre o sentimento da ciência e o sentimento da volta aos valores católicos. E é criada aí a Companhia de Jesus, que é a ordem dos jesuítas. Na verdade, acontece antes do século XVII, mas as reverberações aí são no Barroco e na escola anterior que vocês viram que o padre José de Anchieta, que é um jesuíta, tem grande importância e ele era da Companhia de Jesus. Então vocês vão ver algumas outras personalidades que são importantes. Na verdade a gente vai ver um padre que é o mais importante aí, que é o padre Antônio Vieira, que ele é o mais importante aí da Companhia de Jesus. Bom, então dando continuidade aí aos nossos estudos sobre o Barroco, eu vou falar um pouquinho para vocês das características do Barroco no Brasil. Tá? Então, o Barroco em Portugal vai ser abordado em sala de aula. Então, a principal característica do Barroco é o conflito. O conflito ele se origina na visão teocêntrica em oposição à antropocêntrica. Então, se lá no trovadorismo eu tinha a visão teocêntrica, então Deus é o centro de tudo, no Renascimento toda aquela euforia das ciências em explicar o mundo e colocar tudo numa visão antropocêntrica, isso gera no homem barroco a contradição e o conflito. E aí, então a gente tem, por exemplo, aqui o conflito entre a questão da vida e a morte, o mundo material e o mundo espiritual. É um homem que está perdido entre a culpa de fazer aquilo que ele quer no mundo terreno, no tempo atual, e aí o homem que pensa na sua salvação, na eternidade. Então ele é a eterna contradição entre a fé e a razão, porque ele tem aí o espírito da Contra-Reforma, que traz a fé católica de novo para o pensamento, e tem também a influência aí do classicismo. Ele acaba de sair desse período. Então, ainda é presente na sociedade a questão da contestação desses valores da igreja. Então, ele é um homem que está perdido. E por estar perdido entre tudo isso, ele tem um sentimento muito grande de culpa, um pessimismo em relação à vida. E esse pessimismo faz com que ele perceba que ele precisa aproveitar a vida. Então é aí que surge, na verdade, é aí que é utilizada a expressão do carpe diem, né? Aquela que vocês adoram colocar lá em fotinho assim, né? Carpe diem é o colha o dia, aproveite o dia. Então, já que eles pensavam, bom, eu vou morrer mesmo. Se eu vou morrer e eu ainda vou ficar com culpa por não ter feito as coisas que eu queria, vou fazer mesmo. É o carpe diem, é aproveitar o dia, tá? Então, o que tem que ficar pra gente aqui desta primeira parte? O Barroco ele é um momento de conflito. Ele é o próprio conflito do homem, que descobriu muita coisa durante o classicismo, que fez várias experiências, que fez muitas coisas que não eram permitidas lá na época do trovadorismo, do humanismo, mas ele também é um homem que está voltando para Deus, é o homem que está voltando para a religião. Então ele está nesse momento ele não se decide. E acho que também aí ele não encontra ainda, né, mas ele começa a pensar sobre a dualidade dos sentimentos. Que ele não pode ser somente a fé, nem somente a razão. Ele não pode viver somente a realidade espiritual ou somente a realidade material. Que ele é feito da matéria, mas também do espírito. Tá? Então, aí o que fica pra gente é o carpe diem, que é o aproveite o dia, aproveite a vida do homem barroco. E depois ele vai ser retomado com outros valores também lá no arcadismo.
No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês das figuras de linguagem que eram utilizadas e da forma, tá bom? Então, aqui nós falamos da questão do conteúdo, que não é muito forte na época, até mesmo por esse momento de indecisão, mas é muito mais forte na forma, nas figuras de linguagem, na estrutura, que eu vou falar no próximo vídeo para vocês, e depois no outro vídeo sobre o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, tá bom? Então, até o próximo vídeo.